Vamos imaginar a seguinte cena: 11h13 da noite. O pátio daquele bar onde os funcionários já nem estão se dando ao trabalho de limpar as mesas, o ar tem aquele cheiro de tequila, sabe? Uma mistura de sal e arrependimento. Num canto, um executivo do mercado financeiro bebendo todas para tentar impressionar uma ex-stripper. No outro, um casal brigando feio, agressivamente por causa da conta do jantar, enquanto uma despedida de solteira explode em risadas caóticas. Bom, para o autor do texto que a gente vai destrinchar hoje, quando se desacelera o tempo e se tira as ilusões, não se vê só um bar. Vê-se um lugar onde 1000 jogos estão rolando exatamente ao mesmo tempo. Jogos de poder, de atração, jogos de hierarquia. A metáfora central que já bate de frente logo de cara é essa. A sociedade não passa de um cassino gigantesco e implacável, onde está todo mundo apostando o próprio orgulho, o tempo, o dinheiro e a dignidade a cada segundo. Boas-vindas a esta nossa análise de hoje. Então, vamos direto ao ponto. O nosso objetivo aqui é desconstruir, de forma totalmente objetiva, um manifesto que é, no mínimo, cru e controverso. É meio que um manual de sobrevivência, escrito com uma ótica bem urbana, sobre como usar a famosa teoria dos jogos no nosso dia a dia. E é super importante deixar claro, a nossa ideia não é de forma alguma endossar ou passar pano para essas táticas extremamente agressivas e predatórias, tá? A gente quer, na verdade, entender a psicologia fascinante por trás delas e descobrir como uma parte da população enxerga absolutamente tudo como uma competição brutal, uma parada onde só existem vencedores e derrotados. O que nos leva à nossa primeira parte, a sociedade como um cassino. A premissa do autor é cristalina. Toda e qualquer interação humana, e a gente está falando desde aquele grupinho social básico até negociações complexas de negócios, passando pelos relacionamentos amorosos e até pelas brigas de família, tudo isso é visto estritamente como um jogo calculado de altíssimo risco. Nesse material, não existe a menor possibilidade de uma ação ser inocente. Cada passo que um ser humano dá, na verdade, ou é uma armadilha sendo armada, ou é um blefe muito bem calculado, ou uma oportunidade servida de bandeja para alguém mais astuto. A grande afirmação é que todas as pessoas no mundo já são jogadores ativos no tabuleiro. A tragédia, segundo o autor, é que a esmagadora maioria está vivendo no piloto automático, completamente cega para as dinâmicas da coisa. A regra de ouro é: ou os indivíduos estão ativamente escrevendo a história para vencer de forma absoluta, ou estão servindo, sem nem perceber, de peões para o roteiro de alguém que tem muito mais fome de poder. Simples assim. Parte 2. Redefinindo a teoria dos jogos. Para conseguir justificar toda essa mentalidade de cassino e sobrevivência, a fonte precisa literalmente descartar a visão acadêmica. O material rejeita com muita força aqueles conceitos engessados dos livros didáticos, trocando tudo por interpretações cruas e voltadas só para a dominação. Vamos olhar para a base disso primeiro. A definição clássica descreve a teoria dos jogos como uma estrutura matemática para entender conflitos e cooperação. Ela analisa como partes interdependentes tomam decisões estratégicas, onde o melhor resultado para um lado depende inteiramente do que os outros vão escolher. Só que, nesse nosso texto, essa definição vai para o lixo, de forma bem agressiva. O autor acha isso entediante, teórico demais e completamente inútil para sobreviver no mundo real, onde os conflitos de interesse gritam muito mais alto. Olha só essa forte justaposição de visões de mundo. Do lado esquerdo, a gente tem a estrutura acadêmica clássica, focada no benefício mútuo, na cooperação. Mas do lado direito, aí entra a versão nua e crua proposta pelo autor. Ele crava que a teoria dos jogos é, aspas, como os lobos comem e as ovelhas viram pratos especiais no jantar. O grande destaque aí é a crença puramente cínica de que a vida não tem absolutamente nada a ver com colaborar para o bem maior. Tem a ver com saber ler a sala, observar friamente o que cada um deseja de verdade e ir empilhando todas as vantagens possíveis até chegar ao momento perfeito de virar a mesa e levar tudo o que importa. Parte 3. As regras estratégicas centrais. Mas como é que todo esse cinismo vira algo prático, né? O texto se dedica muito a traduzir modelos clássicos e consagrados em táticas que parecem verdadeiras armas, apontadas para as nossas relações e para os negócios. Vamos analisar como esses conceitos ganham uma nova pele. O primeiro deles é a clássica estratégia do olho por olho. Tradicionalmente, isso quer dizer só espelhar o último movimento do oponente, o que costuma gerar um padrão lógico de cooperação contínua até alguém quebrar confiança. Mas a fonte aborda isso com uma faca muito mais afiada. O alerta dado ali é para nunca, em hipótese alguma, fazer o papel de mártir. A tradução implacável que o texto faz diz o seguinte:
Seja recíproco apenas até tentar uma sabotagem. Combata fogo com fogo, mas sempre encontre uma maneira de escalar o conflito. A instrução deixa claríssimo que só se defender não basta. É preciso garantir que o custo de uma traição seja totalmente destrutivo para o outro lado. É ataque puro. O ponto crucial do nosso próximo conceito, o equilíbrio de Nash, reside na ideia de estabilidade. Na academia, trata-se de um estado perfeito onde nenhum jogador consegue se beneficiar mudando a sua estratégia sozinho. Todo mundo se equilibra de um jeito seguro e funcional, garantindo a paz total do sistema. E aqui vem a subversão feita pelo autor para ganhar controle. A tática de quebrar essa paz intencionalmente. Ele argumenta que os grupos sociais sempre, invariavelmente, acabam se acomodando numa rotina segura e muito previsível. Então, a ordem da vez é estilhaçar essa previsibilidade para assumir a liderança de vez. O texto sugere que ir embora de festas exatamente na hora que elas começam a ficar previsíveis transforma a pessoa no centro da narrativa. O objetivo não é seguir o fluxo, é ser o evento inesperado que quebra o equilíbrio e passa a ditar as novas regras do tabuleiro. O terceiro grande conceito é o famosíssimo dilema do prisioneiro. Na sua forma mais clássica, é um paradoxo meio triste, onde dois indivíduos agindo só pelos próprios interesses lógicos acabam criando um cenário péssimo, falhando em produzir aquele resultado que seria ideal para os dois. A partir desse dilema, o manifesto conclui categoricamente que as pessoas, sem dúvida, vão escolher a traição primeiro e vão mentir sobre isso mais tarde. A lição que se tira daí não é de cooperação, mas sim um aviso constante. Não dá para confiar plenamente nas palavras de ninguém. O conselho prático? Confie apenas nos incentivos. Confie naqueles padrões de comportamento que se repetem a longo prazo e observe muito friamente quem está se beneficiando com a situação, porque é exatamente aí que as verdadeiras intenções ocultas moram. Parte 4. Códigos de trapaça para a vida real. Tendo armado toda essa teoria de combate, o material entra num terreno super prático. Ele entrega um passo a passo com conselhos que funcionam tipo uns códigos de trapaça de videogame, sabe? Tudo para dominar a dinâmica social da vida real bem rápido e quase sem ser notado. O guia se divide em 5 passos cirúrgicos. Primeiro, identificar quem são os jogadores e entender os desejos ocultos deles. Até porque quem não sabe o que quer é manipulado facinho. Segundo, observar a sala para separar quem tá ali só fazendo pose de quem tá jogando para valer na surdina. Terceiro, treinar a mente para antecipar as reações aos seus movimentos. Quarto, e batendo muito nessa tecla, esconder as reais intenções até o último milissegundo, tirando qualquer chance de defesa do adversário. E quinto, nunca jamais agir sem ter um baita plano de contingência guardado caso tudo dê errado. Depois esses passos viram umas manobras mega específicas para interações bem rápidas. Tem o blefe reverso, que é basicamente ficar em um silêncio absoluto quando a expectativa geral era um pedido de desculpas, o que dá um verdadeiro nó na mente das pessoas. O espelho social aconselha a imitar os trejeitos da figura mais forte do ambiente para criar uma afinidade e logo na sequência puxar o comando da sala do nada. Tem a técnica de escalada e retirada, indicando que ameaçar cair fora de uma negociação só funciona se a intenção de ir embora for verdadeira. É isso que obriga o oponente a ceder. O conceito do fazedor de reis invisível aponta que sentar no trono atrai ataques o tempo todo, por isso é 1000 vezes mais inteligente ficar nos bastidores e forçar o poder a ir até você. E, finalmente, o sistema de pontos, que gamifica completamente o contato humano. Cada conversinha ou simples mensagem recebida na internet passa a ser encarada como uma chance fria de ganhar ou perder a alavancagem sobre a outra pessoa. É intenso. Parte 5. O preço da vitória. O custo real de tudo isso. Mas vem cá, qual é o pedágio para viver com essa mentalidade? Quando a gente vai chegando na reta final do texto, a narrativa olha direto para os danos colaterais. O material explora abertamente essa perda inevitável de relações autênticas e toda a rejeição social que vem quando se adota uma postura onde tudo e todos passam por essa lente hipercompetitiva. E a resposta do autor para esse isolamento social é inacreditável. Ele manda na lata. Ser chamado de insensível, receber o rótulo de manipulador ou causar medo nos colegas de trabalho na própria família é, na verdade, a maior prova do seu sucesso. A lógica distorcida é que, se certas atitudes não estão gerando críticas ou até aversão pelo menos uma vez por semana, é porque ainda nem se começou a jogar de verdade na arena da vida. Essa frieza é celebrada como um troféu de evolução. O que nos leva a uma conclusão que, do ponto de vista do marketing, é brilhante. Porque todo esse manifesto cru, meio existencial, deságua num objetivo comercial super claro. Todo esse choque gerado acaba na oferta de um guia pago, mexendo direto com a ambição de quem lê, a promessa de acesso completo aos segredos do que ele chama de uma vida lendária de fora da lei.
e por um custo irrisório, menor que o preço de um sanduíche qualquer na rua, o que traz um tom meio cômico para a promessa de dominação mundial, né? Mas é esse o convite. Quem quiser ser o dono da sociedade, que coloque o próprio dinheiro na mesa e compre o sistema completinho que vai fazer o mundo se curvar. E é com essa reflexão inevitável que a gente encerra a análise, uma provocação para quem acompanha todo esse material de fora. Transformar a vida numa arena implacável de soma zero, ficar caçando intenções ocultas em todos os gestos e dominar os outros incansavelmente, será que isso realmente forja o vencedor definitivo? Ou será que encarar cada interação humana como a roleta de um cassino predatório só acaba criando um jogador que, mesmo controlando todas as peças no tabuleiro, no fim das contas está permanentemente, profundamente sozinho? Fica aí a pergunta sobre o verdadeiro preço que se paga pela sede de controle. É incrivelmente fascinante e até um pouco assustador analisar o apelo psicológico por trás dessa mentalidade. Muito obrigado por acompanhar esse mergulho profundo conosco e até a próxima explicação.